Olá! Hoje eu não sei nem se vai dar tempo de fazer uma meditação, mas eu queria falar alguns pontos. O primeiro, existe uma terceirização da espiritualidade. Meu pai, ele sempre teve biblioteca, costume de ter biblioteca em casa. E quando eu era criança, eu achava que ler era mais divertido que brincar, porque eu sempre via meu pai e minha mãe lendo. Então a gente começa a aprender com os exemplos da nossa família. E eu lembro que meu pai, ele fez um curso de parapsicologia e ele tinha livros de pensadores e tinha um livro que falava assim, a psicologia de Hitler. E eu queria muito saber a origem da maldade, eu não conseguia entender a maldade humana. Eu era muito criança, eu aprendi a ler cedo, então assim, eu queria entender a psicologia, eu já estava nessa vibe de procurar os porquês, né? E tanto é que eu nem acreditava que existia racismo, porque a minha família é muito miscigenada, meu avô e minha avó são casais interétnicos e os meus avós, os outros avós, né, meus avós maternos e meus avós paternos, os dois são casais interétnicos. Então, quando eu era criança, eu me distanciava muito, eu achava que aquilo era muito coisa de passado, que não tinha mais negro casar com branco, era algo diferente, que não tinha mais maldade. E eu queria entender, através de livros de história, livros de psicologia, sobre isso. Então, assim, eu sempre procurei os motivos que levaram as pessoas a apoiarem, por exemplo, o nazismo. Depois de muitas pesquisas, não só naquele livro, né? Porque eu fui proibida pela minha mãe de lê-lo, depois que eu tinha uns 6 anos de idade lendo sobre aquilo. E uma coisa que eu descobri depois de muitos anos de estudos, faz muito tempo faz que eu não tenho mais 6 anos, é que não é que o outro era mal, não é que Hitler era mal, que Hitler era um líder do mal, obviamente. Só que as pessoas que estavam apoiando ele não eram inocentes. E existem essas crenças de que se você apoiar uma pessoa que está pregando uma coisa má, não quer dizer que você é mal. Quer dizer só que você estava sendo iludida, ilubridiada por aquilo, por aquela ilusão do que ele falava, porque ele falava alto, falava bonito. Tem muita gente que só de você falar alto e falar bonito, ela vai atrás de você. E não é verdade. Aquela pessoa já tinha essa maldade dentro dela. E ela só refletiu e ela seguiu aquilo. Então, e acontece hoje em dia exatamente isso. Não é que a pessoa, ela não é má. Ela apenas está mostrando o que tinha dentro dela e alguém, vamos dizer assim, anomalia de Matrix, se instalou numa pessoa só e ela começou a ver tudo aquilo que já estava dentro dela e ela começou a seguir aquilo. Por isso que teve milhares de soldados nazistas que faziam até muito pior do que Hitler, por além de ter a maldade, vamos dizer, encarnada numa pessoa, ainda praticava aquele mal. E ao mesmo tempo que isso acontece com pessoas más, vamos dizer assim, vamos entrar na dualidade do bem e do mal. Ao mesmo tempo que isso acontece com pessoas más, isso também acontece com pessoas boas. Existem pessoas que elas estão despertas nesse mundo, que elas são líderes espirituais, elas conseguiram encarnar o bem, falam de Jesus, falam de Buda, falam de um Deus maior. E aí as pessoas, existe o bem dentro delas também. Então elas se veem refletidas naquilo e elas querem alcançar aquilo. O que está acontecendo? O bem que existe dentro daquela pessoa é o mesmo mal que existe dentro daquela outra. E aí ela começa a seguir aquele líder. Só que assim, nós humanos temos que parar de terceirizar
a nossa espiritualidade, de terceirizar a nossa maldade. É como se houvesse uma comoção geral, porque assim, a pessoa não sabia o que estava fazendo. Ela sabe sim o que ela está fazendo. Então, assim, hoje, para a gente aprender a ser responsável. Eu fui mal porque eu acreditava nessas crenças de eugenismo. Então não é uma pessoa que falou isso e convenceu você, você já acreditava nisso. Ao mesmo tempo que eu vejo muita gente, já até briguei com uma amiga minha que eu amo demais, porque ela começou a falar, você é minha guru, você é minha guia espiritual. Eu falei, não sou nada disso. Você é responsável pela sua espiritualidade. Você é responsável pelo seu despertar espiritual. Eu não sou responsável por nada da sua evolução. A sua evolução é só sua. O que aconteceu comigo foi que eu tive vários problemas. Eu procurei sempre encontrar respostas e eu assumi para mim a minha espiritualidade. Eu não terceirizei, eu não fui atrás de um líder religioso, eu não fui atrás de uma religião específica. Eu procurei dentro de mim o meu Deus, o eu sou. E eu consegui me despertar, ainda estou em processo de despertar, porque a hora que eu despertar de verdade, nem nesse planeta, né, a gente vai estar. E tô em construção, gente. Tá difícil aqui. E aí tem muita gente que vem terceirizar a sua crença, a sua espiritualidade em mim. E não é esse o objetivo desse canal. Esse canal foi criado para que você evoluísse a partir do seu ponto de vista, a partir do seu despertar. Por isso que eu faço meditação quase todos os dias, mais de 30 minutos, que é para evoluir espiritualmente a maior quantidade de pessoas possíveis, para que elas despertem, para que elas saibam que elas não precisam seguir um líder. Porque, né, Immanuel Kant sempre falava, a gente, humanos, nós somos os únicos animais que precisam de um líder, e a gente tem que largar disso, a gente precisa parar de terceirizar a nossa culpa, terceirizar nossa maldade. Não, nossa maldade surgiu porque aquela pessoa fez isso e fez aquilo. Não, a maldade já existia dentro de você. Você apenas reverbalizou aquilo. Assim como o bem também existe dentro de você. E aí, é aquela história do lobo. Qual lobo você vai alimentar? Você vai alimentar o lobo mau ou o lobo bom? Entende? Você vai começar a procurar a seu autoconhecimento, a seu despertar. Não é eu que vou salvar você, é você que vai se salvar. E a gente precisa realmente ter esse insight de eu posso me curar, eu sou o meu curador. E esse canal é exatamente para isso, para despertar o máximo de pessoas, para que a gente saia dessas crenças de que a gente precisa de um líder, que a gente precisa de uma pessoa encarnada de bem para que a gente siga aquele bem, ou uma pessoa encarnada de mal para que a gente siga esse mal. A gente esquece que a gente que é responsável pelo bem e pelo mal que existe dentro de nós. E outra coisa, existem muita gente que uma coisa mais impressionante que eu sempre falo, que a lei da justiça, existem as leis universais, o sexto plano. As leis universais são acima do bem e do mal. Elas não têm essa partidário de essa pessoa é boa, essa pessoa é má. Isso está abaixo do quinto plano. Então as leis universais estão no sexto, estão acima. E uma vez eu estava pedindo justiça, porque eu fui injustiçada por calúnias, difamações, pessoas que começaram a cometer um crime, fizeram uma denúncia. E aí começaram a apontar que fui eu que fiz, porque eu falo muito bem, porque eu escrevo muito bem. E aquilo me deu muitos problemas de estresse, ansiedade, depressão, enfim, de várias situações que foram reverberando através daquelas acusações. E eu fui pedir na lei da justiça, eu quero justiça para isso que está acontecendo na minha vida. E eu lembro muito bem que eu vi, a lei da justiça não é a lei da vingança. E aquilo encerrou para mim, porque a gente está querendo se vingar
muitas vezes, não estamos procurando a justiça. A justiça é outra coisa. Não é vingança, não é lei do retorno. A justiça está acima do bem e do mal. Ela não está olhando, a Lizzie ficou magoada. Alguém falou que ela fez denúncias anônimas quando ela estava só chorando naquele instante porque ela estava deprimida por N motivos. E é uma coisa assim que a gente tem que ter amadurecimento e entender que a espiritualidade é algo muito maior e as pessoas estão usando muito a espiritualidade para se limitar, para terceirizar, e não é isso, né? Eu vejo muita gente falando, em vidas passadas eu fiz isso, então nessa vida eu vou continuar. Não, você veio aqui para evoluir, para fazer diferente. Ou meu signo me impede disso, o signo não te impede nada. Você pode adquirir um conhecimento novo, você é livre, você tem que saber que você é livre, você tem liberdade. E vamos parar de imitar as outras pessoas, porque ela é bonita, porque ela é jovem, porque ela é mulher, então ela não tem esse conhecimento, ela não tem essa força. Eu vejo muitos homens que comentam nesse canal, principalmente Constelação. Constelação eu parei de fazer porque eu cansei de tanto xingamento que eu levei. Porque é exatamente essa crença, a mulher não tem que falar nada sobre isso. Aquele ódio, né? E aquelas crenças também, a pessoa, ela foca só no deslize, ela foca só no problema, ela foca só no defeito. E aí eu comecei a perguntar para essas pessoas, por que você só foca nas coisas ruins? Por que você não foca nas coisas boas? Às vezes a gente fala, um modo de falar, cada região do planeta existe um modo de falar. Em 20 segundos você fala uma coisa, e você tem 20 minutos de vídeo e a pessoa fala daquele 20 segundos que você falou uma coisa que talvez foi mal interpretado, porque a pessoa já vinha com todas as pedras na mão. Então é ser esse livre, é ser esse libertário. E outra coisa que aconteceu dentro da minha faculdade, que foi uma das coisas mais assim, que eu comecei a ver muito que as pessoas elas têm essa crença de que outra pessoa não sofreu o suficiente. E você começa a gerar dívidas kármicas em torno disso. Eu assisto uma novela que eu gosto muito, que eu assisti quando era criança. E eu assisti agora na quarentena. E eu faço parte de um grupo que fala, que divulga novela, que passa novela na internet. E eu fiquei horrorizada, porque as pessoas começaram a atacar uma personagem X daquela novela, porque ela fez um monte de coisa errada. Tipo, ela não sofreu o suficiente. Sabe, quem é você pra julgar se uma pessoa sofreu o suficiente ou não, principalmente um personagem? Entende? Então, por exemplo, aconteceu um caso de um professor meu contando de um endocrinologista que ele diagnosticou, um diagnóstico clínico, sobre um câncer e nódulos na tireoide de uma pessoa, de um paciente. E aí ele encaminhou, ele escreveu no papel, você vai pro cirurgião tal, que ele faz todo o tratamento de retirada desses nódulos. Ok, a paciente foi no cirurgião tal. Dentro do cirurgião tal, o endócrino não sabia o que eles falaram, não sabia se ia ser indicada a cirurgia ou não. Ele não tinha nada a ver com isso, ele só passou, ele só terceirizou, ele só indicou paciente para um colega dele, que eu imagino, como profissional da área de saúde, que aquele profissional fez uma explicação para aquela paciente de que havia riscos dela poder... Eu não sei se você sabe, mas pescoço tem, tipo, veias, artérias, nervos, inervação, tem sua coluna, sua cervical, tem as suas cordas ou pregas vocais, tem a sua tireoide, a sua garganta, o seu esôfago, tem 1 milhão de coisas no seu pescocinho, né? E que lindo, né? Coisa mais fofa. E pode dar muito errado. Eu já vi casos, assim, de pessoas que tiveram desvio de uma artéria anômala, que, tipo, na medicina a gente aprende anatomia de um jeito, mas a gente sabe que tem variações anatômicas.
E que pode sim ocasionar milhares de coisas. A pessoa pode morrer, a pessoa pode ficar sem fala, enfim, pode acontecer várias outras coisas. A pessoa optou por fazer cirurgia, esse paciente, e enquanto ela estava atendendo com o cirurgião, na cirurgia ela acabou tendo uma perda gradual da sua voz, que era previsto. Ela entrou com uma ação contra o médico, cirurgião, mesmo sabendo contra os riscos dela, e tudo bem, o cirurgião, ele é capacitado para isso. Eu não sei se houve, meu irmão passando, eu não sei se houve acordo, se a pessoa escreveu que ela era responsável pelos acontecimentos pré ou pós-operatório. Eu só sei que o juiz determinou que quem deveria pagar a conta era quem indicou, que seria o clínico, que não tem nada a ver com a cirurgia. E foi uma das coisas mais terríveis que aconteceu, que eu já ouvi falar, que esse endócrino clínico que tinha indicado para a pessoa ir conversar com o cirurgião, ela já estava falecida, ela tinha ganhado uma quantia de dinheiro durante a vida inteira dela, esse médico endócrino clínico, e ele foi obrigado a pagar uma quantia absurda apenas pela indicação. Nesse momento, eu começo a perceber a terceirização, não só da espiritualidade, mas a terceirização da vida. Você está terceirizando uma culpa. Se aquilo aconteceu entre duas pessoas e você apenas indicou, você começa a perceber e começa até você ficar assim, o quanto isso vai tirar vantagem, o quanto realmente isso era um erro médico você indicar um profissional. Eu cheguei ao ponto de eu não indicar mais ninguém, você que se vire. Nem indico eu mesmo. Eu até proíbo alguns pacientes meus de colocarem telefone e tudo mais, porque eu sei que eu quero selecionar os pacientes que eu vou atender. Porque muitas vezes eu sei que aquela pessoa, ela vai vir muitas vezes para te desafiar. Eu já peguei muitos pacientes que eram namorados, maridos, amigos de pacientes meus e que eu me arrependi profundamente de ter atendido, porque a pessoa não estava ali por vontade, a pessoa estava ali para desafiar, para ela negar a cura da outra. E eu sempre conto esse caso, que era uma mulher, que ela tinha um namorado, ela se curou, ela ficou extremamente bem, ela parou de ir em psicólogo, de psiquiatra, ela parou de tomar remédio. Ela ficou assim, foi uma mudança na vida dela tão extrema que até hoje eu não acredito. Ela fala pra mim, olha, isso aconteceu de verdade. Eu falo, gente, isso na medicina não é possível, mas para Deus nada é impossível. E aí todo mundo começou a ver a mudança dela. O psicólogo dela queria ser atendido por mim. Os amigos dela queriam ser atendidos por mim. O namorado dela queria ser atendido por mim. No fim, eu acabei atendendo várias pessoas dessa pessoa que se curou. E elas vieram... Algumas vieram sim para se curar. E houve coisas maravilhosas acontecendo na vida delas. Mas alguns vieram para me desafiar. Para tipo falar, olha, não aconteceu isso não. Eu não vi o milagre. Então, a gente tem que também estar disposto, principalmente quem é consultor, Teta Healer, constelação, quem faz terapias holísticas, a saber se a pessoa realmente está ali para querer mudar. Ou se ela quer ali para te desafiar, ou para tirar alguma vantagem, ou para terceirizar você, para você ser responsável por ela espiritualmente e ela parar de ser responsável. Porque assim, a mudança que eu noto nesta pessoa que houve uma cura extraordinária na vida dela foi que ela tomou toda a responsabilidade. Ela falou, não, eu assumo a responsabilidade. Eu assumo a minha vida. Eu assumo a minha força. Então a gente tem que parar. Parar de terceirizar os outros. De culpar os outros por erros cometidos por XY. Porque isso sim gera uma dívida kármica imensa. Eu fico pensando nessa pessoa que faleceu, que teve que pagar por ela
ter indicado um outro profissional que podia atender ela. A dívida kármica que isso gera, ok, ela teve um problema de voz, mas que ela estava ciente disso. E aí? A vida inteira, profissional, todo o dinheiro que aquela pessoa juntou na vida, que era para a família dela, que ela deixou de ter tempo para seus filhos, para o seu pai, para sua mãe, para a sua vida, para se dedicar ao outro, foi tirada por conta de uma coisa que uma outra pessoa fez, por indicação, por ela ter indicado um cirurgião. E imagina! E é exatamente isso. O quanto gera o sofrimento? O quanto sofrimento você acha que é suficiente? Né? Será que o dinheiro supre o sofrimento de uma pessoa? Não, eu não acho, de verdade. Eu acho que ela deve ter se sentido muito mal de ter perdido parte de sua voz. Mas e a dívida kármica que você gera em torno disso? Você prejudica uma família inteira. Você prejudica uma vida inteira. Talvez, pode ser que na outra vida a pessoa fez exatamente isso nessa vida. Ela pagou dessa forma. Né? Mas o quanto que é grandioso isso. O quanto que, às vezes, a gente não soma a espiritualidade com as coisas reais e materiais. E a gente sempre terceiriza, tá terceirizando uma culpa que não foi aquela pessoa que cometeu. Então você que tá sendo injusta. Você que tá tirando vantagem daquilo ali. De terceirizar, de parar de assumir os seus erros, parar de assumir, você teve uma parcela de culpa, você sabia que aquilo podia ter acontecido, que aquilo podia acontecer, que aquilo não foi uma coisa anormal, que aquilo faz parte. As sequelas podem ocorrer. Entende? E aquelas crenças, o preço que te custou, tem um vídeo aqui no canal, o preço que te custou, que aquela herança pode ser maldita, quanto que aquela vida da outra pessoa que recebeu R$1 milhão vai ser horrível, ela pode ser muito pesado, né? Então, era isso que eu queria falar. Vamos assumir nosso despertar espiritual sem líderes religiosos, sem líderes políticos, sem ninguém. Só nós, nosso autoconhecimento com o nosso Criador. Aceitar a vida como ela é, como tem que ser. É isso. Gratidão.